Uma das correntes mais difíceis de quebrar enquanto você caminha pela vida na direção do propósito de Deus para você é a corrente do auto-perdão. Você pode esperar tanto de si mesmo e falhar, ferindo e odiando a si cada vez que pensa que não cumpriu o que se esperava. Você sabia que esse é o motivo da maioria dos suicídios? Algumas pessoas estão presas na depressão hoje simplesmente porque parecem não conseguir se perdoar por algo que aconteceu no passado. Outros desistiram e se contentaram com o normal. Mas será que essas coisas realmente tiram essa culpa? Não é tudo apenas um meio de escapar de enfrentá-la de frente? Não é apenas uma maneira de encobrir as coisas e esperar que você nunca mais as veja? A verdade é que não há substituto para o auto-perdão. Deus pode perdoá-lo e purificá-lo dos seus pecados. No entanto, para mostrar a você como o auto-perdão é poderoso, se você falhar ou se recusar a perdoar a si mesmo, não será capaz de entrar na realidade do perdão de Deus. Você ainda vai se sentir preso. Você ainda vai se sentir sujo, se sentir o pior ser humano de todos os tempos e nunca se sentirá digno. Vamos olhar para 3 pessoas na Bíblia e ver como o auto-perdão afetou suas jornadas no destino. Você precisa entender que Deus disponibilizou sua graça a todos para nos livrar de qualquer confusão que estamos para o propósito dele para a sua vida e destino. Lembre-se de que Jesus morreu para que você se tornasse quem Deus quer que você seja. Você acha que o que fez é suficiente para simplesmente se afastar desse sacrifício? Você conhece a história de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus que o traiu aos fariseus? Antes de sua queda, Judas estava envolvido em tudo que Jesus fazia ou designava os 12 apóstolos para fazer. Não se esqueça que Jesus orou antes de chamá-los para estar em seu círculo íntimo. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19, diz: Depois subiu ao monte e chamou-os o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E, quando ele os enviou para pregar e expulsar demônios, Judas também estava lá. Na verdade, ele também tinha um testemunho quando eles voltaram dizendo que os demônios estavam sujeitos a eles. Judas não era qualquer um. Ele também testemunhou o poder de Deus em sua própria vida antes que o diabo entrasse nele. Em Lucas capítulo 22, versículo 1 ao 5, podemos ler o seguinte: Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar o dinheiro. Ele andou com Jesus ao longo de sua jornada ministerial até que o traiu. Ele foi promovido de apenas um dos 12 para tesoureiro do ministério. Jesus não daria a responsabilidade financeira da obra para alguém em que ele não confiasse. Daria? No entanto, ele sabia que este homem o trairia. Na verdade, ele disse isso constantemente até o último momento. Quando ele conseguiu entregar Jesus, a Bíblia diz que sua consciência começou a perturbá-lo. Era como se ele tivesse acabado de acordar de um sonho, apenas para descobrir que não era um sonho afinal. Então, ele começou a fazer o que a maioria de nós faria, que foi tentar se autoflagelar. Ele devolveu o dinheiro que recebeu, sinal de restituição, o que é muito bom. Mas isso tirou a culpa? O que aconteceu com Judas depois? Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, diz: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata,
retirou-se e foi se enforcar. Este foi o fim de Judas Iscariotes. Sua culpa o levou ao ponto em que ele tirou a própria vida. Eu sei que alguém estava destinado a ser o único a trair Jesus, mas será que esse era para ser o seu fim? Veja, o que Judas teve foi apenas mero remorso. Este é um caminho para arrependimento e mudança. No entanto, não é arrependimento. Se Judas tivesse realmente se voltado para Deus, recebido a misericórdia de Deus, ele teria sido restaurado e demonstrado o poder de Cristo como os outros também. A Bíblia contém histórias de pessoas que fizeram coisas semelhantes ou até piores do que Judas. Falamos sobre Davi, que dormiu com a esposa de um dos seus guerreiros mais leais, a engravidou, o matou e se casou com ela. O mesmo Davi que estava a caminho para matar um homem chamado Nabal porque ele se recusou a lhe dar comida. E quando ele descobriu que Nabal estava morto, ele se casou com sua esposa. E quanto a Pedro, um dos 3 mais próximos de Jesus? Ao contrário da profecia de Jesus sobre a traição de Judas, ele mencionou o nome de Pedro e disse que o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Claro, Pedro, incapaz de acreditar que poderia fazer tal coisa, disse que nunca faria isso. Bem, avance para a prisão e julgamento de Jesus mais tarde naquela noite até o amanhecer. As palavras que Jesus falou foram cumpridas. Pedro foi confrontado e negou Jesus, não uma, mas 3 vezes. Mas aqui está a diferença. Lucas, capítulo 22, versículo 61 ao 62, diz: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Isso foi tudo. Uma pessoa saiu e se enforcou porque não conseguiu enfrentar a sua culpa e sua vergonha. O outro saiu e chorou de amargura, mas voltou mais forte. Embora a Bíblia não registre que Pedro pediu misericórdia a Deus ou buscou perdão, suas ações provaram que sim. Embora ele tenha voltado a pescar após a crucificação, Jesus o encontrou novamente e nunca mencionou seu pecado para ele. Isso me lembra o que Deus disse em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Tomará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas do mar. Pedro ficaria mais confiante depois de receber o Espírito Santo e se levantaria para pregar Jesus na frente de uma grande multidão, salvando milhares de pessoas. Davi se tornaria o rei mais amado de Israel, amado por Deus e por seu povo. Qual era a diferença? Uma pessoa que não poderia deixar de se voltar para Deus em busca de perdão. Judas nunca imaginou que poderia ser perdoado por ter participado da morte do Filho de Deus. Então, ele criou um espaço em sua mente para o diabo culpar e Satanás disse a ele: Bom, você está perdido. Como você vai enfrentar todo mundo? Como você vai viver? Você será lembrado para sempre na história como o homem que vendeu seu mestre. Você vendeu a Deus. Você espera que ele o perdoe? A morte é inevitável para você, meu amigo. Você está perdido para sempre. E, infelizmente, ele ouviu o suficiente até que as mentiras de Satanás começaram a parecer verdade. Satanás pode ter provavelmente tentado o mesmo com Pedro e Davi também, mas esses homens se transformaram da mesma forma. O Salmo 51 de Davi é um grande capítulo do clamor de um homem que precisava do perdão de Deus e estava disposto a se apegar à graça dele para a sua vida. Neste capítulo, nos versículos 1 e 2, está escrito: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo sua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Uma coisa é saber que Deus é um Deus de amor infalível. Outra é crer que seu amor infalível está disponível quando você decepciona todos e a si mesmo. Mesmo quando você não quer mais a si mesmo, Deus ainda quer você. E Ele ainda te chama para vir até Ele. Ele ainda não terminou a sua obra. Você não pode ser livre até aceitar que Deus o perdoou. O único que importa te perdoou. Você ainda está vivo ouvindo isso hoje porque Ele lhe deu outra chance de viver e ser livre. Um dos sinais de que você aceitou o perdão de Deus é que você também perdoa a si mesmo.
A recusa em perdoar a si mesmo significa que você não crê que Deus perdoou e removeu seus pecados. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, versículo 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Quem perdoa os pecados, senão Jesus? O que pode lavar seus pecados como seu precioso sangue? Nada que você faça ou deixe de fazer agora tem o poder de mudar o que aconteceu no passado. O passado se foi. Deixe ele para trás. Não é sobre o que você fez uma vez, mas o que você está fazendo agora. O julgamento e a destruição que você teme pela frente estão aí para punir a pessoa que se apega aos seus pecados e erros, e não a pessoa que os abandona. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso não significa que você pode começar a andar em negação, mas sim que você abraça a graça salvadora de Deus, que acredita que, em vez de ser definido pelo que aconteceu, isso não é quem você realmente é e que está disposto a andar no que Deus preparou para você à frente. Então, o que você deve fazer? Que pecado você cometeu? O que você fez? Que parte do passado assombra até agora? Peça a Deus que o perdoe e o lave com o sangue de Jesus. Então perdoe-se. Afaste-se desse passado. Aceite a graça de Deus. Aceite que você foi perdoado. Aceite que Deus aceitou você, que Deus o ama demais para jogar fora, que Ele o ouviu, porque foi isso que Ele disse que faria se pedíssemos. No livro 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não volta atrás em sua palavra. É sua responsabilidade crer e andar nela. Esta é a chave para cumprir o propósito de Deus. O que aconteceu com você ontem não determina seu destino. Se você pode aceitar o perdão de Deus hoje, perdoe a si mesmo. Sendo assim, você ainda pode. Ainda há espaço para você no propósito de Deus. Um cachorro vivo é melhor que um leão morto. As histórias de homens que foram usados na terra não são histórias de homens poderosos, mas de homens fracos que Deus tomou e fortaleceu, independente do seu passado. É hora de você também se levantar. Tome seu lugar no propósito de Deus. Não lamba suas feridas. Entregue sua vida a Deus e deixe-o curá-lo. Levante-se e viva, filho de Deus. O melhor para sua vida está à frente de você. Sua história está longe de terminar. Recentemente encontrei uma gravação de vídeo no Instagram de uma casa em chamas. O vídeo tinha a legenda: Minha casa é um incêndio. Minha vida está em ruínas. Não tenho conhecimento de quem postou, mas meu coração foi para eles. Eu me vi pensando em tantas coisas naquele único momento. Entenda, a compaixão não se preocupa primeiro com a falha ou a perfeição no momento da necessidade. Apenas flui em empatia. Eu realmente não estava interessado em saber qual foi a causa do incêndio, se o proprietário era culpado ou não. Eu não queria nem saber quem era a pessoa. Tudo o que eu conseguia pensar era: se ao menos houvesse uma maneira de ajudar, eu ajudaria. Ainda assim, enquanto olhava para a legenda, me peguei imaginando se tinha os meios para ajudá-los a reconstruir uma nova casa e recompor suas vidas. Como eu faria isso? Eu enviaria uma mensagem ou deixaria um comentário? Meu coração estava tão interessado em ajudar. Acabei orando e pedindo a Deus que me abençoe nesta vida para que eu possa ser uma bênção para as pessoas necessitadas como esta do vídeo. Mas enquanto preparava esta mensagem, comecei a visualizar o incidente novamente, e desta vez de uma perspectiva mais nova. Muitas questões passaram pela minha mente. Se essa pessoa conhecesse a Deus, tenho certeza que ela perguntaria onde ele estava quando a casa estava sendo destruída pelo fogo. Tenho certeza de que ela perguntaria por que ele deixou isso acontecer. Eu não a culparia se também ficasse com raiva de Deus. Eu poderia fazer o mesmo se estivesse no lugar dela. Afinal, eu também já fiz perguntas semelhantes em certas áreas da minha vida antes. Mas ao ponderar sobre o que ela pensaria ou diria,
também ponderei sobre a situação da perspectiva do próprio Deus. O que Deus quer que façamos se nos encontrarmos em tal situação? Como Deus deseja que venhamos agir se algo assim, ou ainda pior, acontecesse, e se iríamos perguntar a Ele o porquê? Querido cristão, enquanto pensava sobre isso, por mais difícil que fosse, eu sabia que Deus iria querer que eu confiasse nele, embora eu não entendesse o porquê. Isso seria a coisa mais difícil de fazer, mas provaria minha fé nele. Pense bem, mesmo que aquilo que eu tivesse fosse o melhor que pudesse pagar, não era o melhor que Deus iria me dar em toda a minha vida, por mais especial que fosse para mim. Lembro de como meu pastor dizia: onde você está agora é o menor lugar onde você pode estar. O seu melhor está à sua frente. Não se acomode aqui. Quantos de nós nos acomodamos no mínimo porque parece o melhor? Quantas vezes você se apegou tanto ao pouco, pensando que era o suficiente e até lutou para acreditar que Deus tinha algo melhor para você? Quantas vezes você luta para continuar esperando e confiando, porque parece que Deus está demorando muito para intervir e te dar um milagre? Mas, meu amigo, você se lembra das promessas de Deus em sua palavra? Os pensamentos de Deus sobre você são lindos. Você esqueceu onde Deus disse que seus caminhos estão muito acima dos nossos, assim como os céus estão muito acima da terra? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando algo se torna bonito, é uma indicação de que passou por um processo, demorou e saiu de tal forma que agora é admirado por todos. Veja o ouro, por exemplo. Pode parecer feio a olho nu em seu estado natural, porém depois de passar por minucioso processo nas mãos de um refinador, ficará lindo. A mesma pedrinha em que ninguém dava valor passaria a ser procurada, porque agora está linda. Querido cristão, você sabe que às vezes, como o exemplo da pessoa de quem falei anteriormente, Deus permite que percamos algumas coisas em nossas vidas ou esperemos dolorosamente por outras para nos dar o melhor. Às vezes pensamos: ok, talvez Ele esteja preparando algo grande para mim. Isso pode ser verdade, mas às vezes é o contrário. Deus pode estar preparando você para o que Ele quer lhe dar. Às vezes, muitos cristãos não sabem que aquilo que estão pedindo a Deus não é tão importante quanto eles próprios estarem prontos para recebê-lo. Abraão é um exemplo perfeito de que Deus toma seu tempo para nos preparar para o que Ele vai nos dar. O mesmo Abraão, que estava disposto a negar sua esposa para se salvar, não era a mesma pessoa onde estava disposto a terminar sua linhagem matando Isaque, se isso agradasse a Deus. O que aconteceu com ele nesse espaço de tempo? Ele havia amadurecido durante o período de espera. Abraão não estava apenas esperando por Isaque sozinho. Deus o estava preparando. Então, quando Isaque veio, embora a criança tivesse nascido em sua velhice, valeu a pena esperar. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, o que perdeu ou pelo que tem orado, você nunca deve esquecer duas coisas. Primeiro, que Deus tem um plano melhor para você. Você pode não entender isso. Você pode não entender o porquê, mas existe um plano melhor. Às vezes Ele pode lhe dar uma resposta e às vezes não, mas você ainda deve confiar nele. José teve que confiar em Deus enquanto passava por toda a aprovação, desde o poço até o palácio no Egito. Ele não teria ido longe se tivesse perdido a fé em Deus. O salmista nos mostraria isso mais tarde em Salmos, capítulo 105, versículos do 17 ao 20. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Todos sempre ficam felizes em receber uma promessa de Deus
e dizer que cremos nela. Porém, você não pode dizer que realmente crê em algo se a menor pressão cede e joga fora. Muitos de nós somos vítimas disso até hoje. É fácil dizer que você confia no que Deus está fazendo em sua vida quando você ainda tem coisas para as quais pode recorrer. Ainda é fácil dizer que você confia em Deus quando há outras alternativas caso Deus não apareça. Mas você pode facilmente dizer que confia em Deus quando não tem outra saída? Querido cristão, Deus deseja que você continue crendo, seja na abundância ou na falta, nos lucros ou nas perdas, pois Ele tem um plano melhor para você. O que a Bíblia nos mostra a respeito disso? Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos diz: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É necessário uma pessoa que realmente conheça a integridade de Deus para crer que não importa o que esteja passando, Deus nunca se esquecerá dela. Ele mesmo disse isso em Isaías capítulo 49, versículos 14 ao 16. Mas Sião diz: O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Aqui Deus está dizendo: eu sei que pode ser muito difícil crer, ou até mesmo ver o que há de bom em uma casa em chamas, um carro roubado ou uma rescisão de contrato de trabalho. Eu sei que é muito difícil imaginar algo melhor vindo, após perder uma pessoa especial em sua vida para a morte ou algo assim. Mas preciso que você creia que há algo melhor à sua frente. Seus melhores dias não ficaram para trás, meu amigo. Enquanto você estiver andando com Deus, eles estarão à sua frente, e cada passo com Ele na fé estará preparando você para os dias que virão. A palavra de Deus diz que as veredas do justo são uma luz brilhante, que reluz mais e mais até ser um dia perfeito. Existe um dia chamado Dia Perfeito. É o dia em que tudo o que Deus lhe disse acontece. É o dia em que você se lembra de que as coisas pelas quais você orou foram respondidas. Deus tem um plano melhor para você, meu amigo. Não entre em pânico. Não olhe para trás. Não desista. Confie nele o suficiente para crer que algo melhor e maior está saindo dessa situação. Então, a próxima coisa a lembrar é que você deve permitir que Deus use essa fase de espera para prepará-lo para o milagre. Há algum tempo, conversei com uma amiga querida e, enquanto conversávamos, ela começou a refletir sobre as crises de relacionamento que teve antes de finalmente acertar. Ela confessou que sentia que Deus estava confiando a ela muito mais do que ela poderia suportar e que não era justo porque ela não havia pedido. Ela confessou que em algum momento sentiu que não era necessário. Por que me deixar passar por todas essas coisas quando você poderia ter trazido a pessoa certa o tempo todo? A isso, respondi que acredito que todos nós vivemos as coisas de acordo com as decisões que tomamos muitas vezes. Sim, Deus tem um plano para todos nós que nossa vida deve seguir. No entanto, nossas decisões definem quanto tempo, quando e onde esses planos eventualmente nos encontrarão. Algumas pessoas conseguem obtê-lo mais rapidamente do que outras. No entanto, para aqueles cujos corações estão bem com Ele, Deus sabe como usar essas coisas pelas quais você passa para produzir frutos bons em sua vida. Por exemplo, eu disse a ela que se tudo em seu último relacionamento tivesse terminado bem, ela não saberia como era enfrentar um relacionamento tóxico e não conseguiria reconhecer se encontrasse novamente. Ela não entenderia o que significa chantagem emocional. Ela poderia ler sobre isso em livros ou até mesmo assistir a um filme. Mas nem sempre somos fortemente definidos pelo que nos dizem, tanto quanto pelo que experimentamos.
Você pode esquecer o que leu ou assistiu, mas quase nunca esquecerá o que experimentou. Ela provavelmente entraria em outra situação semelhante repetidamente. Agora, ela tem experiências para compartilhar com outras pessoas, e isso pode até poupá-las de passarem pelos mesmos problemas. Agora, ela está em um relacionamento mais maduro, com algo a oferecer que não tinha no relacionamento anterior. Agora ela sabe o que significa definir um relacionamento. Agora ela sabe apreciar o seu parceiro nas pequenas coisas que antes ela enxergava como inúteis. E recentemente, ela corajosamente me confessou como estava grata por ter passado por tudo isso, por ter esperado que Deus a curasse e finalmente ela pudesse encontrar a pessoa certa. Se você puder confiar em Deus o suficiente para se submeter à obra dele, enquanto espera pacientemente que seus bons planos aconteçam em sua vida, você perceberá que no final, tudo que Deus está preparando para você valerá a pena esperar. Vale a pena esperar pelo parceiro certo. Não se apresse porque você sente que todo mundo está entrando nessa. Confie que Deus tem alguém melhor e mais adequado para você. Portanto, comece a aprender enquanto espera. Aprenda a apreciar essa fase. Aprenda a amar além de si mesmo. Aprenda a perdoar a si mesmo e aos outros. Aprenda a controlar seu humor sem machucar aqueles a quem você gosta. Cada ação que você está realizando está provando o quão preparado você está e quanto crescimento você está disposto a abraçar para experimentar o que Deus está lhe dando. Isso é um ato de fé. Seja uma casa incendiada, uma rescisão de contrato de trabalho, um milagre há muito esperado, seja qual for a sua necessidade, confie nos planos de Deus para você. Você não pode ser mais sábio do que o seu Criador, você sabe disso. Ele tem algo melhor reservado para você. Vale a pena esperar por tudo o que Ele está preparando para a sua vida. Como um chefe profissional que toma o seu tempo na cozinha, em breve Deus surgirá, trazendo consigo a doce delicadeza de sua tão esperada bênção que fará de você uma maravilha na terra. O que significa ser forte no Senhor? Como ser forte em meio aos desafios? Como Deus fortalece alguém? Quando Deus pode nos fortalecer para vencer? Ser forte no Senhor não tem nada a ver com força física ou energia. Não tem nada a ver com a força do machão, mas sim com a confiança no braço do Deus Todo-Poderoso. Depender de sua total e completa confiança. Mostrar a Deus que você não pode fazer nada sozinho sem Ele, fará com que Ele conheça os seus pontos fracos. Força não tem nada a ver com a maneira como você se sente. Longe disso. Essa força usa a energia interior em você e pratica a fé ao nível ao qual Deus está lá para lutar em suas batalhas. Ele andaria com você pela fornalha de fogo desta vida. É preciso ter um coração forte em Deus para saber e crer que Deus te tornará forte por dentro e por fora para superar todos os desafios. Ele o fortalecerá para superar qualquer situação, boa ou ruim, contanto que você coloque sua confiança em Deus e não em si mesmo. Portanto, ser forte no Senhor, falando de maneira simples, é ter uma fé resoluta, impassível e inabalável em Deus. É crer em Deus e no seu poder. Você já ficou tão exausto que começou a se perguntar se Deus está presente? Sim, já fiquei assim. Eu lembro de quando minha mãe faleceu e foi para a glória. Eu exerci minha fé, orei para que ela acordasse assim que ouvisse minha voz. Os dias se passaram e a realidade me ocorreu assim que tive uma revelação. Ela está com nosso Senhor Jesus Cristo, onde não há dor. Que Deus me fortaleça. Qual é a dor que você está passando agora? Qual é a situação que você sente ser impossível? Estou aqui para dizer para você largar o controle próprio. Entregue isso a Deus e Ele te fortalecerá para vencer.
Como você pode ser forte em meio aos desafios? Sempre que você se sentir realmente fraco, repare, você está trabalhando com suas forças. A força vem ao trabalhar junto com a confiança em Deus. A palavra dele é como um energético. Ela tem uma maneira de penetrar no corpo e na alma. Ela te dá energia para a próxima batalha. Você pode se tornar forte se clamar a ele e dizer o quão desvalido você é. Vamos olhar rapidamente para esta escritura. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ver estas palavras deixa claro que você precisa de graça. É disso que você precisa como filho de Deus. O poder de Deus funciona melhor em nossa fraqueza. Não importa o que você esteja passando, seja bom ou ruim, clame a Deus. Com a força de quem você está caminhando? O poder de Cristo pode caminhar através de mim. Não se apoie em sua força, pois sozinhos não temos força nenhuma. Entregue tudo, toda a sua energia e suas fraquezas a Deus. Ele, sem dúvida, irá ajudá-lo a vencer. Os desafios são enormes e infinitos, mas se você é forte em Deus, entregue a Ele. Ele o fortalecerá para vencer tudo isso. Você já pensou que os problemas e questões da vida não acabam? Enquanto você estiver vivo, haverá um problema sendo resolvido e outro surgindo. É por isso que você precisa de Deus. Não dependa de sua energia, do seu eu, da sua inteligência, esperteza, segurança, dos seus contatos ou da sua beleza. Conecte-se a Deus. Ele vai te fortalecer. Como Deus vai te fortalecer? Ele te tornará forte em todas as suas circunstâncias. Em orações e súplicas, Ele o fará. Você entregou sua vida a Ele? Então você pode se conectar ao Deus Todo-Poderoso através da oração. Ele te responderá. Seus pedidos e súplicas serão atendidos. Se Deus não atender alguns desses pedidos, é porque você não precisa deles. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos capítulo 73, versículo 26. Caímos e falhamos, mas Deus é a nossa força. Somente Deus pode curar nossas vidas quebradas e despedaçadas. Fisicamente podemos estar passando por muitas coisas, mas Deus nos faz passar pelas dores totalmente ilesos. Internamente podemos estar sofrendo graves tormentos mentais e emocionais, mas com Deus ao nosso lado, Ele nos curará e nos libertará. Então, não temas, pois estou contigo. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com minha mão direita justa. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele me deu a vitória. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. O Deus de meu pai, eu o exaltarei. Vejamos as escrituras em Josué capítulo 1, versículos de 7 a 8, que diz: Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É importante se apegar àquele que tem a chave do universo, Deus. Segure-se nele para fortalecer-se.
Eu observo o mundo, mas não vejo nada que possa ajudá-lo a superar todas as tribulações da vida, exceto Deus. Você quer vencer a tentação? Se apegue com Deus. Ele pode te ajudar a superar diferentes obstáculos. Você pode tentar ajudar a si mesmo, mas se invocar a Deus através da oração e adoração, Ele te fortalecerá. Só Deus pode fazer o que homem nenhum pode fazer. Ele é o dono do universo. Ele controla não apenas o físico, mas também o espiritual. Assim, aquele que tem a chave da sua vida te manterá firme. Deus nos fortalece através de suas palavras. À medida que você estuda a palavra de Deus, Ele fala conosco e nos dá instruções por meio dessas palavras. Veja as escrituras que lemos. Elas nos dão esperança, confiança e encorajamento. É muito claro que devemos saber alguns princípios básicos sobre a força de Deus. Devemos conhecer a Deus. Você conhece a Ele? Então, siga suas instruções. Você deve conhecer suas palavras, não apenas conhecê-las, mas compreendê-las com todas as situações da vida. Deixe que a vontade de Deus seja feita. Sua maneira de viver não deve ir contra o propósito, a vontade e o seu modo de vida. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, mas não ama as pessoas que vê diariamente, então definitivamente não há nada de Deus em você. Lembra o que é amor? O amor não abriga ódio, o amor perdoa, o amor preocupa-se com os outros. Siga o seu caminho e o Deus Todo-Poderoso certamente te fortalecerá para vencer. Seu trabalho revelará o que você receberá. Faça o bem e não confie no seu conhecimento e compreensão para vencer o mal desta terra. Todos nós precisamos de Deus. Não há um limite de tempo para quando Deus pode nos fortalecer. Se você o invocar agora, Ele vai te atender. Ele virá até você agora. Deus não quer que tenhamos medo de nada na vida, pois Ele já derrotou o mal e a morte. Viver pela fé na ressurreição da vida e na força que existe em cada crente por meio de Cristo é o que significa ser forte no Senhor e na força do seu poder. Vamos utilizar o mesmo poder que ressuscitou o Cristo da sepultura para lutar esta batalha espiritual. A vida nem sempre é ensolarada, ela é cheia de altos e baixos, mas em tempos difíceis tudo o que pedimos é força para perseverar, paciência e coragem para enfrentar os desafios. Quando nos sentimos sobrecarregados, a fé nos dá forças para continuar. Só podemos contar com a bondade de Deus se tivermos confiança nele. A decepção e a preocupação sempre fizeram e sempre farão parte da vida da terra. Mas a Bíblia existe para nos dar força e direção. Sempre haverá a chance de se voltar para as promessas de Deus, não importa o que estejamos enfrentando. A perda de emprego, dificuldades no casamento, a morte de um ente querido, até mesmo uma pandemia global. Todos os dias, Deus quer nos encorajar a enxergar a alegria e tranquilidade. Por centenas de anos, a palavra de Deus tem sido traduzida e preservada para que possa falar diretamente ao seu coração agora mesmo. Você foi criado para descobrir a esperança em Jesus Cristo e no amor de Deus. Apenas saiba que seja o que for que estiver passando, você não está sozinho. Todos nós passamos por períodos em nossas vidas que são difíceis e frustrantes. Em meio à adversidade, a palavra de Deus tem uma maneira poderosa de inspirar seus leitores a serem fortes e corajosos. Podemos conquistar isso confiando em Deus, que nos faz dar bons frutos e sacrificarmos uns pelos outros. O amor nos protege do mal e nos fortalece. Conecte-se com Deus. Pode ser energizante se você estiver desesperado ou se sentindo para baixo. Marcos e Mateus declararam que tudo é possível com Deus. Em tudo o que fazemos, Ele nos dá força. Quando nossa confiança em Deus é abalada, é crucial lembrar como nosso amor por Deus nos fortalece e nos recompensa. Deus valoriza todos os nossos esforços e a nossa fé é a base de seu amor. Podemos ver isso no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas.
O importante é que Deus pode te salvar do extremo, do fundo do poço. Não importa qual seja a sua condição ou a situação pela qual você está passando. Deus está sempre no horário e nunca atrasado. Nunca subestime o poder da fé, pois a fé torna possível o impossível. Todo problema existe por uma razão. Ele desenvolve nosso caráter nos colocando em situações difíceis. Verdade é que Ele confia nas circunstâncias e não em nossa leitura da Bíblia para nos moldar à semelhança de Jesus. Deus ajudará você a superar suas dificuldades. Quem é você? Quem te enviou? Quem você está se tornando? Quem você foi feito para ser? Quem você foi criado para se tornar? Um homem ou uma mulher que não puder responder a essas perguntas de maneira genuína e verdadeira, guardando essas preciosas revelações no coração, será arrastado para o mundo e eventualmente perderá o equilíbrio. Não há futuro permanente para aqueles cujos pés não estão profundamente enraizados na pedra angular segura de Jesus, até que os filhos de Deus compreendam plenamente seu lugar no mundo, seu propósito e seu aliado nesta jornada. Eles continuarão a definhar tentando sobreviver. Não há futuro para aqueles que não são resolutos em sua fé. Não resta esperança para aqueles que ainda não estão decididos sobre a verdade de sua posição. O destino dessas pessoas é cair, não porque nasceram para a destruição, mas porque escolheram esse caminho por uma ignorância. Quando conseguir resolver isso, será apenas o primeiro passo para o futuro glorioso que Deus falou em sua palavra para você. O segundo passo certo é agarrar-se desesperadamente a esta vontade, se certificando de agarrar-se a ela para salvar a sua vida. Jesus contou uma grande parábola para esse efeito, sobre a história de semear em todos os tipos de solo e os resultados disso. Mateus capítulo 13, versículo 3 ao 9 e 18 ao 23, diz: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo, antes, de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A Bíblia é clara. Se você não quer se apegar de fato à verdade que recebeu de Deus sobre sua vida, sobre onde Ele planejou para você, sobre seu futuro glorioso com você, sobre sua identidade em Jesus Cristo e sobre o mal que procura enganá-lo, você perecerá. Você pode ser roubado se optar por permanecer ignorante de que temos um adversário. Uma ameaça muito real habita nas trevas com o objetivo de nos roubar a verdade necessária para nos levar à plenitude de nossa herança em Deus. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Saiba disso em seu coração e fique em guarda, querido Filho de Deus.
Mantenha-se vigilante, alerta e desperto, para que não seja arrebatado e perca a fé em Deus. Deus o conduziu ao caminho seguro da justiça, retidão e pureza. Ele o estabeleceu na verdade de sua palavra e o limpou com o precioso sangue de seu Filho, Jesus. Ele também confiou em suas mãos as grandes e preciosas promessas de sua herança em Cristo. Tudo isso é seu, e só seu. Elas são completamente suas. Deus tem você no lugar exato para a sua vida agora. Permaneça firme nesta verdade. Recuse-se a ir para a ignorância e negligência no estudo e na busca da palavra de Deus. Uma verdade que você não conhece é completamente inútil para você. A verdade que você desconhece não existe e não pode servir ou ser aplicada na sua vida. O inimigo, o diabo, nosso adversário como filhos de Deus, é um ladrão. O objetivo dele é simples: matar, roubar e destruir o que Deus legalmente nos deu para assumir, desfrutar e usar como bem entendermos. Muitos cristãos estão sendo sitiados por todos os lados e roubados diariamente, e não estão cientes disso. Eles não sabem e estão condenados a serem derrotados mesmo sem saber. Atormentados por todos os lados, nada parece estar funcionando bem para eles. Nada parece estar dando certo. Infelizmente, eles se adaptaram a lidar com a dor e o sofrimento da perda constante com perseverança. Eles pensam que estão sendo provados por Deus, mas isso não é verdade. Eles não sabem que estão sendo fortemente usados. O diabo adora explorar a ignorância ao mais alto nível possível. Ele adora explorar o lugar vulnerável da ignorância nos filhos de Deus. Não ignore sua herança em Cristo. Se volte agora para a palavra de Deus e permaneça firme. Deus, através de seu Filho, falou no fundamento seguro que não pode ser abalado. Você precisa ouvir esta parábola de Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 47 ao 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso nos leva ao terceiro ponto que você deve lembrar para permanecer firme. Agora que Deus tem você exatamente onde Ele quer, a única maneira de permanecer nele e não ser lavado é através disso. Pratique o que você encontrar na palavra de Deus. Obedeça. Não há futuro para os desobedientes. A palavra que você ouve não é a que funciona para você. O que funciona para você é a palavra que você pratica, obedece com ação e faz isso de forma consistente. Muitos filhos de Deus só chegam tão longe por ouvir a palavra de Deus por meio de homens ungidos ou por meio do estudo da palavra de Deus, a Bíblia. Porém, essas pessoas nunca chegam a realmente fazer o que descobriram nessa palavra. Elas não planejaram colocar em prática o que Deus claramente ordenou que elas fizessem. Toda a nossa caminhada com Deus é uma realidade de responsabilidades. Deus tem sua própria responsabilidade e nós também. Colocar toda a responsabilidade em Deus para renovar a palavra em sua vida é uma demonstração completa de tolice e ignorância. Você está carente em alguma área da sua vida? Procure então a palavra de Deus sobre aquele ponto fraco em sua vida e implemente-a imediatamente. E não pare por aí. Continue. Todos os gigantes no reino de Deus são pessoas que fizeram o que tinham que fazer na palavra de Deus sobre a mudança que desejavam em suas vidas e se empenharam para exercer plenamente sua responsabilidade de forma consistente, custe o que custar. Quero que saiba que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele está totalmente comprometido em fazer tudo o que prometeu fazer, contanto que façamos nossa parte. Deus já fez a parte dele. Cabe a você cumprir seu próprio lado da obrigação e ver a realidade das promessas de Deus em sua palavra acontecer em sua vida. Sim, você está agora na plenitude do que Deus tem para você. Isso é verdade. Mas no dia em que você parar de fazer o que o trouxe até aqui, você começará a despencar. Isso pode acontecer de maneira tão devagar que você nem mesmo perceba, mas você vai cair. A palavra de Deus é infalível. Ele não pode mentir. Você chegou a um nível de prosperidade, saúde ou graça por meio de Deus?
Não se deixe enganar pelo inimigo e vigie para não cair. Continue firme, querido filho de Deus. Jesus estava no barco com os discípulos quando a tempestade atingiu o mar e ameaçou afundar a embarcação. Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 24, diz: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passamos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos morrendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo então cessou e veio a bonança. A presença da tempestade não reduz o poder de Deus nem um pouco. Não, você deve crer absolutamente que Deus, independentemente da força que a tempestade sopra, está aqui e, portanto, você não pode ser afogado pelas forças das trevas. Fique firme e forte, pois Deus já o protegeu. Muitos podem cair ao seu redor e ao seu lado, e você pode ouvir histórias de muitos que caíram. Você pode até mesmo ouvir histórias que ameaçam limitar a sua fé e confiança em Deus, mas se você se apegar a Ele com fé em sua palavra para você, você não será destruído. Você será a exceção. A palavra de Deus é clara. 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Lembre-se, você é a exceção. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus prometeu que a dor e esse caminho que você está passando agora não é o fim. Ele abrirá um novo caminho para você sair dessa situação por meio de sua própria providência. A verdade é que ninguém nunca acorda antecipando a dor ou planejando encontrar essa dor em qualquer lugar. Não queremos estar nesse caminho, mas essa dor sempre dá um jeito de nos encontrar. E se você olhar bem, perceberá que quase todo mundo é vítima da dor, direta ou indiretamente. Muitos de nós sonhamos com uma vida sem dor, um momento em que todos os fardos de nosso coração são substituídos por completa paz e tranquilidade. Honestamente, enquanto estivermos na Terra, surgirão problemas que causam dor. Em um momento, mostrarei a você como essas coisas são únicas. No entanto, em tudo, o que eu quero que você entenda é o seguinte: não importa a sua dor, profunda ou não, Deus pode e irá preparar um caminho para você e sempre para algo melhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Embora neste versículo o apóstolo Paulo estivesse falando sobre a glória eterna que será revelada na vida de todos os filhos de Deus, onde não haverá mais dor e nem lágrimas, nessa promessa há uma esperança em receber ajuda e uma antecipação dessa glória aqui na terra também. Eu conheci algumas pessoas que amam a Deus e concluíram que suas dores só vão acabar depois que deixarem este mundo. Elas dizem coisas como: no porvir em breve, todas as lágrimas serão enxugadas e todas as tristezas terão um fim. Concordo com eles de todo o coração que a nossa esperança de alívio dos problemas deste mundo não se encontra aqui. Qualquer um que busca encontrar plenitude ou esperança eterna neste mundo temporário apenas engana a si mesmo. Nossa esperança perfeita está no mundo vindouro, e nossa garantia dessa esperança é Cristo em nós, como diz a Bíblia. No entanto, enquanto vivemos neste mundo, estamos sem esperança? Deveríamos andar nesse mundo com nossas cabeças baixas de vergonha e dor? Que glória Deus recebe quando morremos pelas coisas que em sua palavra diz que Ele daria àqueles que confiam nele. Lembre-se das palavras em Isaías capítulo 60, versículos 10 ao 18, que diz:
estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, o Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações, e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e por pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Esta é apenas uma das inúmeras partes das Escrituras onde Deus prometeu a restauração e alívio das dores para o seu povo escolhido. Entenda, essas palavras são para os israelitas, mas também para todo filho de Deus que é um judeu espiritual, a semente de Abraão, por meio da fé em Jesus. Em Gálatas 3, versículo 7, diz: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, ao olhar para a palavra de Deus, você pode dizer: Pai, isso é o que a tua palavra diz, e creio que é verdade para mim. Eu me recuso a me contentar com menos. Eu me consolo sabendo que esta é a minha porção, não apenas quando eu chegar ao céu, mas também enquanto eu viver na terra. Algumas pessoas pensam que esse tipo de mentalidade significa passar pela vida sem desafios ou ser materialista, mas estão erradas. Veja, até mesmo Jesus, que era Deus, enfrentou desafios enquanto andava na terra. Ele foi confrontado com tempestades, fome e traição, dor pessoal e pública também. Porém, estaríamos apenas contando uma meia-verdade para dizer que foi tudo o que ele passou na vida. Jesus curou os enfermos, acalmou as tempestades, alimentou os famintos que vieram a ele, ele silenciou os demônios e calou seus acusadores com sabedoria e demonstração de poder. Assim como Daniel e os outros rapazes hebreus, eles experimentaram a dor de serem levados para o cativeiro, para uma terra onde eles foram restringidos dos serviços espirituais a que estavam acostumados em casa. Eles eram escravos e podiam ser mortos à menor provocação. Havia outros judeus lá na época, mas esses se destacaram. Por quê? Porque eles acreditaram em algo que lhes deu ousadia para defender o que acreditavam em seu Deus. Podemos ver em Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz: Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Mesmo quando suas vidas foram ameaçadas, eles permaneceram com confiança de que Deus os livraria e lhes daria alívio. Eles permaneceram com fé, conseguiram o que acreditavam e muito mais, foram honrados na terra em que deveriam ser escravos. Pense nos outros cristãos lá na Babilônia. Talvez eles tenham cantado como muitos estão cantando hoje: um dia a libertação e o jubileu chegarão e então seremos livres. Eles estão certos, são ainda filhos de Deus e seriam salvos no dia do jubileu e no final de tudo, mas teriam perdido a oportunidade de ver Deus transformar as suas dores em testemunhos, mesmo em meio a tribulações.
Esther governou como rainha, onde ela deveria ser uma escrava. José governou o Egito, onde era estrangeiro, escravo e ex-prisioneiro. Davi foi feito injustamente um fugitivo em sua própria terra, mas passaria de fugitivo a rei de toda a nação de Israel. Eu poderia continuar citando vários exemplos para você, como Deus abriu um caminho para eles através de suas dores, mas acredito que essas são evidências suficientes para encorajá-lo de que Deus o está lembrando de acreditar nele para receber esse alívio. As dores são o resultado de muitas coisas: decepções, fracassos, mágoas, perdas, traumas, doenças. Você não pode descrever a dor para uma mãe que acabou de perder o seu filho, ou para uma vítima de um relacionamento abusivo, um desempregado de longa data, que não conseguiu o emprego dos seus sonhos e assim por diante. Essas pessoas conhecem a dor por meio de suas experiências. Que esperança você pode encontrar em sua dor, longe de Deus? Muito pouco. A verdadeira esperança está em saber que não importa o que foi perdido, o que você está passando, o que foi quebrado, Deus usará tudo isso para abrir uma saída para você. Sabemos que algumas coisas podem ser difíceis de colocar em palavras ou de explicar. Porém, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, você precisa chegar ao ponto de confiar em quem Deus é e em seu amor por você para dizer: sei que perdi ou estou perdendo algo agora, mas eu creio em seus bons planos para mim. Posso não saber como as coisas vão acontecer. Pode até parecer que está ficando tudo pior, mas não vou deixar de confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor e Ele virá por mim. Em Jó, capítulo 13, versículo 15, diz: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Do ponto de vista da realidade, podemos dizer que Jó conhecia a dor mais do que o ser humano comum. Querido amigo, você não precisa ceder à pressão ou às dores como fazem os filhos do mundo. Não. Fique firme, tenha fé. A Bíblia nos diz que Deus abre um caminho e rios no deserto. Vemos em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, que diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Qual é a nossa responsabilidade em cooperar com Deus para abrir esse caminho através do nosso deserto, da nossa dor e das nossas perdas? Vou deixar você com apenas uma coisa hoje, que é: tire os seus olhos das coisas passadas e fixe seus olhos na promessa de Deus para você agora e no futuro. Em nossa caminhada com Deus, ou estamos olhando para Ele, ou olhando para nossos pedaços quebrados e chorando por nossa perda. Ou estamos olhando para o que Ele prometeu, ou olhando para trás, para ver como falhamos até agora e como isso não funciona. Você não pode fazer as duas coisas. Você tem que escolher um lado. Você não pode saber o que Deus está fazendo hoje, olhando para o que foi destruído. Por maior que seja o para-brisa, você pode não ver um veículo que se aproxima se o seu olhar estiver fixo no espelho retrovisor. Se você deseja entrar no alívio que Deus tem para você, então você deve deliberadamente tirar os olhos do que aconteceu, do retrovisor, e colocá-lo no que Deus está prestes a fazer. Como você sabe o que Deus está prestes a fazer ou o que Ele prometeu fazer? Olhe para as suas promessas em sua palavra. Você não pode reivindicar o que não sabe que tem. A Bíblia diz que Deus está mais perto daqueles que têm o coração quebrantado e cujo espírito foi esmagado. Ele está mais perto do que você sabe ou pensa. E não só isso, Ele quer lhe dar um caminho melhor. Sua dor não é seu destino, é uma fase. Deixe Deus segurar a sua mão enquanto você fixa seu olhar nele e conduzi-lo a cada passo no caminho. Como José, siga-o até que sua palavra a seu respeito se cumpra. Se José tivesse cedido, ele não teria ido para a prisão. Este foi um momento doloroso em seu caminho, mas ele manteve o olhar em Deus. Deus usou aquela situação dolorosa para preparar José para o que viria. Seu tempo de prisão lhe daria a oportunidade de conhecer os servos de Faraó e ministrar para eles. Um deles acabou lembrando dele, mencionando-o ao Faraó e ponto final.
Filhos de Deus não sofrem como o mundo. Não. Passamos por eles intencionalmente. Acreditamos que, embora não gostemos, não estamos sozinhos. Deus está preparando uma saída para nós. O caminho para o seu palácio, sua promoção na vida, sua cura, você se tornando um farol de esperança e luz em um mundo escuro, está sendo preparado enquanto você passa por esse momento de dor. Tudo coopera para o seu bem, então não se atreva a parar no meio do caminho. Se você precisa de forças para continuar, peça forças a Deus, mas não desista. Ele vai te fortalecer. Se você está perdendo de vista a esperança e o auge do seu destino, peça ao Senhor para abrir seus olhos novamente. Cerque-se de irmãos e irmãs na fé, que, como você, têm os olhos em Deus e permitem que sua fé o encoraje. Mas não se atreva a desistir. Deus certamente preparará um caminho para você, mesmo em meio à sua dor. Vamos refletir juntos sobre o popular Salmo 23, que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém.